Onde que era esse reggae? Onde é que você tocava esse reggae? No Rio, lá na Volta Redonda. Ah, no Volta Redonda, no Rio. No Rio. No Rio, No Rio tem. Aí você já tinha quantos anos nessa época? naquela casa ali dos 13, por aí. Ah, tava um moleque novo ainda. 13, 14. É aquela curiosidade, né, cara? Aquela coisa de querer saber o que que é o tal do mundo lá fora e tal, vamos fazer aquela parada toda e tal. E, pô, nessa época aí, é engraçado que nessa época aí, na verdade foi mais quando eu voltei a morar em São Paulo. Eu já era um pouquinho maior. Nessa época aí, tinha a onda do funk, mas não funk, esse funk, aquele funk James Brown, né? Aquele funk James Brown, aquele funk Jimmy Borrone, aquela coisa toda, O funkão funk mesmo, americano. funkão americano. E aí me convidaram para entrar num grupo chamado Black Stars, um grupo de dança. Ó as ideias. Eu tinha um blackão, cara, aquele blackão power, tá ligado? Pretinho, né? Aquele black power, tipo Michael Jackson, tá ligado? Aquele blackão redondão, assim. Década de 70. Nos 70, aquela calça boca de sino. E aí a gente botava aquele sapato de verniz e só funkeiro. Qual o instrumento que você toca, Aldo? Bem nenhum, mas agora mal eu toco. Bem nada. Mas eu toco violão, toco baixo também, né? E piano. Ok. Quais são suas Não presta nenhum, mas... Então, porque eu estudei um pouco de jazz e um pouquinho de rock na faculdade, semestre, penúltimo semestre. E eu conheci um pouco da história, né? Onde que levou até onde a música está hoje. Qual foram você que participou dessa época, essa transição, né? Quais são os artistas que mais chamam a atenção, que mais foram inspiradores para você, assim? Cara, dos artistas, dessa galera... eu não cheguei muito no jazz, não, cara. Não cheguei muito no jazz, não. Eu fiquei mais no pop ali. Fiquei mais na onda pop. Mas eu sempre fui mais pro lado do black, assim, do black music, entendeu? Então a galera que me chamava a atenção era esse pessoal do funk, né, do funk americano, né, que eu gostava muito do funk. Esse pessoal do próprio James Brown mesmo, Jimmy Borrone, que era essa galera, né, dessa época. O próprio Michael também, porque eu gostava do Jackson 5 pra caraca. Eles tinham muito sucesso, ainda mais na época que era o Jackson 5, era mais balançado, né? Era um negócio mais R&B, né? E eu curtia muito essa galera do instrumental, cara. Embora eu não fosse muito ligado ao jazz, eu gostava muito de ouvir Herbie Hancock, sabe, que é pianista, Herbie Hancock, que é pianista bom pra caraca. Gostava muito de ouvir a onda que inclusive eu vim a descobrir depois, que era a onda do Ray Charles, né, bicho? Que ele era muito bluseiro, né? Aquela onda da igreja, aquela coisa do setzinho, aquela coisa, muito bom. E essa galera toda aí, Steve Wonder, o pessoal da Motown, né? Steve Wonder, curtia essa parada toda. E aqui no Brasil, cara, nessa época, tinha uma galera maneira nessa época aqui no Brasil, tinha o quê? Tim Maia, que era estouradão, né, cara? Tim Maia estouradão nessa época. Carlos da Fé. Não quero mais saber de ti, Carlos da Fé, vou me recuperar. Muito bom, Sandra de Saia, por aí vai. Muito bem. Agora uma pergunta, assim, para a gente dar uma adiantada. Manda. Quando foi, assim, o Aldo é profissional agora? A minha profissão é música. Cara, essa fase aí foi mais ou menos em eu já estava por aqui já, foi papo de comecinho dos anos 90, ali 92, mais ou menos, por aí. O que acontece? Eu trabalhava numa empresa e aí eu já gravava, já ia em estúdio, fazia algumas coisas de estúdio e tal, mas não ganhava por isso. Era mais aquela coisa de experiência, eu queria fazer, queria saber qual era e tal, aquela pegada toda. E aí eu trabalhava numa empresa, e aí, cara, eu acabei fui mandado embora da empresa que eu trabalhava. E aí eu fiquei meio naquela de arrumar outro trabalho e tal, aquela parada toda. E aí um colega meu, cara, ele tinha um conservatório musical na época, e aí ele falou, cara, tu já deu aula de canto? Eu falei, irmão, nunca.
mas já tinha estudado. Eu falei, nunca dei. Aí ele falou, cara, eu tava precisando de um professor de canto. Eu falei, cara, mas eu não sei dar aula de canto, não. Eu canto, mas eu não tenho didática, né, para dar aula. Ele falou, cara, ó, basicamente você tem que sacar o seguinte, tu tem que arrumar um jeito de ensinar a galera a fazer o que tu faz. Por exemplo, tu faz um melisma, faz um bagulho, eu quero aprender aquilo ali, porque a galera que vai ter aula contigo é o pessoal que vai te ouvir. Tinha uma igreja que eu era na época, e o pessoal ia ouvir a gente. Ele falou, o que o pessoal vai te procurar? O pessoal vai querer saber como que faz o que tu faz. Então, tu tem que dar um jeito de explicar o que tu faz. Ele falou, bola uma apostilazinha, um jeito, um método, né, uma didática, e começa a trabalhar aquilo ali. E a gente vai trabalhar. E, cara, eu comecei nessa parada aí. Isso foi no comecinho dos anos 90. Então, quando eu comecei a gravar, negócio de estúdio que eu comecei a gravar mesmo, a galera começou a chamar a gente para gravar em estúdio e tal, e eu comecei a gravar vocal, né, gravar backing vocal, e ganhar por isso. Aí eu falei, cara, acho que o bagulho dá bom, mano. E aí eu comecei a gravar, paralelo a isso eu cantava também, né? A gente tinha uma banda que eu fazia parte, que a gente cantava na época, e eu comecei a mexer com o negócio de aula de canto também. Aí eu comecei a me envolver só com isso. Só fiquei nesse meio, aí, dando aula, gravando, cantando e tal, e na época tinha muita gravação, cara. Vendia-se muito disco, muito CD, muita parada, então gravava-se demais, né? E aí eu comecei a mexer com isso aí e acabei esquecendo essa coisa do CLT, do trabalhar em empresa, de procurar um trabalho formal e tal, e eu comecei a entrar nessa. E foi daí, comecei dos anos 90 para frente. Aí já dava para pagar as contas, já dava tudo e... Dava. Viver da música, no caso. Dava. Principalmente nessa época aí, porque nessa época tinha muito trabalho. Eu até comento com a minha esposa, tinha um estúdio em São Paulo, que hoje em dia ele é em São Paulo, só que ele está na grande São Paulo, está um pouquinho mais afastado. Que tinha tanto trabalho, cara, que os caras criaram um horário chamado horário coruja, que era das 9 às 3 da manhã de gravação, de vocal. E eu gravava nesse horário aí, das 9 às 3 da manhã. Cara, quase todo dia. Eu saía do estúdio com o dia raiando, o sol nascendo assim na cara, eu saía do estúdio, das 9 às 3 da manhã. Então, assim, a gente gravava durante o dia, à noite tem um coruja para fazer lá. Já ia lá das 9 às 3 da manhã. Então, assim, trabalhava-se muito, gravava-se muito. E a gente pegou uma época boa, cara, até eu comento com a Michelle, a gente pegou uma época maneira, que acontece? Tinha um pessoal que fazia vocal nessa época aí, só que o pessoal gravou muito, a galera gravou muito com os famosos, com a galera. Aí chegou a hora que começou meio que, como é que eu posso dizer? Faltar um pouquinho de criatividade, entendeu? Na questão do que fazer. Então o vocal começou a ficar aquele vocalzinho meio, a gente chama de tchup-tchura, né? Tchup-tchura, tchup-tchura, tchup-tchura. Sabe, tudo era tchup-tchura. E a gente veio da igreja com outra cabeça, a gente veio da igreja com aquela cabeça de coral, aquela coisa de coralzão. Então, pô, pintava uma frase ali, a gente, pintava outra frase, a gente, Aí a igreja começou, pô, quem é essa galera que veio da igreja aí, que tá cantando pra caraca? Quero saber quem é. E aí a gente começou a ganhar espaço, né? Essa coisa, porque pra gente era um negócio comum, né? Cantar pra caraca, a gente cantava pra caraca o tempo todo. Então, assim, era um negócio comum, mas pra eles não, os caras estavam acostumados com aquele vocalzinho, sabe aquele vocalzinho que... Só pra encher linguiça, tá ligado? Só pra encher linguiça, exatamente. E a gente vinha, Então a galera começou, mano, eu quero esse pessoal no meu disco, faz aquela coisa gospel, aquele negócio gospel, coralzão de negrão, aquela coisa. E pra gente era normal. Aí, Aldo, você tem que conhecer uma igreja afro-americana, velho. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes, mano. Muito top, velho. É muito top, velho. É muito top. A música tá a igreja que eu fui, a música, assim, ela... A igreja, o ambiente inteiro é música, tá ligado? A pregação do cara vai pregando, daqui a pouco. E os caras muito ruins de a banda, né? Os caras muito ruins. Bem ruim, né? Mano, muito ruim. Mano, os caras começavam, os caras sentiam assim, a vibe e começava a tocar no meio da pregação, assim, a igreja inteira dançava, velho. Mano, é muito louco, velho. É muito, muito irado, velho. Muito bom. Eu morei nos Estados Unidos também, eu morei fora. E eu tive a oportunidade de frequentar essas igrejas aí, primeira igreja batista, do Harlem, fui nessas paradas aí. E eu vi, saí de perto, participei desses cultos, domingo de manhã, aquele famoso Sunday Morning, né? Que é onde acontecem as paradas. Bicho, o nego já entra.
Já entra o bicho pegando já, bicho. Não tem essa, ninguém ficar sentado, não. Qualquer coisa lá, nego levanta, já bate palma, já tira o chapéu. Mas assim, tanto é quando eu estou tocando na igreja, que eu estou tocando, que o pastor está ministrando que eu estou tocando, às vezes na igreja que a gente era, tinha um pastor que ia pregar lá, e aí eu fazia o clima, né, de piano, né? E quando ele ia fazendo o lance lá, eu chamava a banda, né? Que tem o toque, né? Chamava a banda, vem comigo aqui, ó. Os caras falam, mano, parece que eu tô na igreja americana, bicho. Gente. Mas é Mano, esse costume, eu venho dessa onda isso, também. Véio. Mas é isso. Essa originalidade que a igreja brasileira pegou da igreja que é americana, né? Sim. Então, isso indo para música para música secular é maravilhoso. Eu sou apaixonado por música. Queria poder saber tocar mais e me aprofundar mais em música, mas é uma coisa que eu sou muito apaixonado. Então, eu acho que a gente, como cristão, tem muito o que entregar ainda, principalmente questão de música.